Boa noite, mais uma vez, José Maria Constant. Conforme nós prometemos no nosso encontro anterior, nós vamos hoje encerrar o estudo dos antibióticos beta-lactâmicos, enfocando as cefalosporinas, as carbapenemos e os monobactâmicos. Vamos começar com os mais antigos, antiguidade é posto, né? Começar com as cefalosporinas, que são antibióticos beta-lactâmicos derivados do ácido 7-aminocefalosporânico, que de forma abreviada é chamado de 7-ACA. Eu saliento essa origem da cefalosporina, lembrando a semelhança muito grande que elas têm com as penicilinas. Enquanto o núcleo central das cefalosporinas é o ácido 7-aminocefalosporânico, nós temos aqui as penicilinas com o seu núcleo central representado pelo ácido 6-aminopenicilânico. Então, 7-ACA, 6-APA. Isso não é um conceito teórico, é um conceito que tem uma utilização prática, porque nós devemos entender que, pela semelhança estrutural, as cefalosporinas podem apresentar uma reação cruzada, alergia cruzada com as penicilinas. Então, é uma possibilidade durante a sua utilização. Com relação ao mecanismo de ação, não há diferença. São antibióticos que nós chamamos, entre aspas, porque esse termo foi criado por nós, e nós nos sentimos assim com tanta autoridade para criar termos. Então, colocamos aspas, são antibióticos bactericidas de parede, ou seja, atuam sobre a síntese da parede celular da bactéria, mais precisamente na camada do peptídeo glicano, durante o processo de multiplicação dessa bactéria. É um conceito que a gente sempre faz questão de repisar. A eliminação, como a eliminação de praticamente todos os beta-lactâmicos, é renal em atividade. As cefalosporinas, elas podem ter efeitos adversos, como quaisquer drogas utilizadas. Então, nós temos que pensar, por exemplo, na possibilidade de alergia, eosinofilia, e na hora que nós falamos em eosinofilia, talvez vocês pensem, mas a eosinofilia é uma manifestação hematológica da alergia. O que nós queremos dizer com isso é que, ao usar cefalosporina, o paciente pode não ter nenhuma clínica de alergia e ter simplesmente eosinofilia. Então, essa eosinofilia deve ser interpretada como uma reação ao uso da cefalosporina. E, finalmente, nós temos que pensar na possibilidade rara, porém presente, de mielotoxicidade. Além de mais, nós temos que pensar também na possibilidade de alergia cruzada com penicilina G. Então, um paciente que é alérgico à penicilina G tem a possibilidade de ser alérgico na proporção de 20% quando utiliza cefalosporina de primeira geração. Já com relação à terceira geração, essa probabilidade cai para 10%. E outro aspecto que nós queremos salientar é que existe sempre, de forma muito tênue, uma possibilidade de nefrotoxicidade. Tanto que existia uma cefalosporina de primeira geração chamada cefaloridina, que era tão agressiva para o rim que ela foi retirada. As demais não são tantas. No entanto, nós sempre salientamos essa possibilidade de nefrotoxicidade, porquanto existe muitas vezes a necessidade de se associar uma cefalosporina com aminoglicosídeo. E nós sabemos que os aminoglicosídeos são todos eles potencialmente neurotóxicos e nefrotóxicos. Então, ainda que as cefalosporinas sejam de forma, como eu disse agora há pouco, muito tênue, nefrotóxicas, na hora em que elas são associadas aos aminoglicosídeos, a atenção tem que ser redobrada. É preciso monitorar a função renal do paciente e hidratá-lo muito bem para que esses dois antibióticos sejam eliminados e não lesem o rim. E, finalmente, nós temos que considerar a questão da indução enzimática, que é um fenômeno que é desencadeado pela cefalosporina de terceira geração. E nós temos uma cefalosporina de terceira geração, que é a ceftriaxona, que ela tem sido muito usada, principalmente em hospital. E agora até ambulatorialmente, veremos isso daqui a pouco, no tratamento da gonorreia. As cefalosporinas de terceira geração, elas são indutores enzimáticos na medida em que elas desreprimem bactérias que não produziriam beta-lactamase se não fossem desreprimidas e passam a produzir. E afetam naturalmente não só a própria cefalosporina, como outros beta-lactâmicos que estejam sendo utilizados naquele ambiente hospitalar ou ambulatorial. Visto isso, nós passamos agora à questão das gerações. Veja bem, e é uma coisa extremamente importante pensar
que geração de cefalosporina não é uma questão meramente cronológica. Então, por exemplo, uma cefalosporina que surgiu depois, ela não é automaticamente de uma geração posterior àquela que surgiu um pouco antes. Então, não é uma questão somente cronológica. Também é. Mas para uma cefalosporina se intitular de geração X, é preciso que ela mostre diferenças com relação às suas, digamos assim, colegas da geração anterior. Então, nós vamos começar naturalmente com aquelas que surgiram primeiro e que não eram chamadas de geração nenhuma, porque só existiam elas. Hoje, elas são chamadas de cefalosporinas de primeira geração. Então, atenção. Com relação ao espectro das cefalosporinas de primeira geração, nós podemos salientar que elas são ativas contra cocos gram-positivos. E note que nós colocamos aí, demos um destaque para o estafilococo, porque não tem cabimento utilizar uma cefalosporina de primeira geração na infecção por estreptococo. A penicilina é muito melhor. Então, ela ficaria reservada para infecções estafilocócicas. Só que, com o seu uso, com o tempo, com a resistência crescente, hoje nós não confiamos na cefalosporina de primeira geração em infecções estafilocócicas graves. Seriam mais infecções estafilocócicas de pele, por exemplo, de trato respiratório superior. Além de mais, uma ação sobre cocos gram-negativos, que na prática não funciona. Primeiro porque, na verdade, elas não têm uma boa ação sobre, por exemplo, o gonococo, Neisseria gonorreia. Não tem. E ainda, atenção para isso, que a cefalosporina de primeira geração tivesse uma boa ação sobre a Neisseria meningitidis, não se usaria no tratamento de meningite, porque cefalosporina de primeira geração não conseguem atravessar a barreira hematolicórica. Então é aquela história. In vitro, o comportamento é X. In vivo, é Y. Bom, continuando com o espectro, nós vemos também uma ação sobre bacilos gram-positivos, ótimo, e alguns gram-negativos, principalmente Klebsiella. E finalmente, colocado aqui em negrito, porque é inclusive uma ação excelente, a atuação da cefalosporina de primeira geração sobre o treponema pálido. Então, seria uma boa alternativa para o tratamento da sífilis. Inclusive, nos alérgicos à penicilina, nós vimos isso na aula anterior, nós preconizamos a substituição da penicilina G, não pode ser utilizada, dada a alergia, por uma cefalosporina. Agora, vejam bem, eu volto ao slide anterior para mostrar uma coisa importante. Hoje, nós preferimos, nos alérgicos à penicilina e que precisam ser tratados de sífilis, usar uma cefalosporina de terceira geração por conta da probabilidade de alergia menor do que com a cefalosporina de primeira geração. Mas vamos admitir que nós estamos num serviço que não dispõe. Difícil acontecer isso hoje. Mas vamos admitir que possa acontecer. Um serviço que não dispõe de cefalosporina de terceira geração, então, se vai tratar um alérgico a sífilis, se pode utilizar uma de primeira, sem problema. Só que nós recomendamos, nesse caso, uma medicação, a cefalosporina de primeira geração injetável, porque a situação, por exemplo, a sífilis gestacional é muito grave para se utilizar uma medicação por via oral, apesar de, às vezes, ser passível de utilização. Bom, agora nós vamos enfocar exatamente isso. Sífilis, alergia à penicilina. O que é que nós podemos utilizar? Tetraciclinas e macrolídeos, inclusive eritromicina, claritromicina, etc. Agora vamos ver o seguinte, sífilis congênita, sífilis gestacional, uma gestante alérgica à penicilina. Tetraciclina está proibido porque é teratogênico. E os macrolídeos, eles são impraticáveis, porque eles não têm capacidade de atravessar a membrana placentária, consequentemente, nós iríamos tratar apenas a gestante, e não trataríamos o concepto. E o resultado pode ser esse aqui. A dentadura de Hutchinson não tem quem corrija isso. A tíbia em sabre, fronte olímpica, nariz em cela. Então, a solução na sífilis gestacional, eu preferi, em vez de chamar congênita, chamar gestacional, nas gestantes alérgicas à penicilina, usar a ceftriaxona, que é uma cefalosporina de terceira geração, 1 grama por dia durante 15 dias. Considerando aquela possibilidade de 10% de alergia cruzada, então é importante começar o tratamento com a gestante internada. Pelo menos 2, 3
2 ou 3 primeiros dias, com a paciente, com a gestante internada, para que se possa coibir qualquer efeito indesejável que possa aparecer, inclusive o choque anafilático, né, que pode acontecer também. Depois disso, a gestante pode ser liberada e continuar o tratamento ambulatorialmente. Bom, vamos ver agora os tipos de cefalosporina de primeira geração. Nós temos 2 cefalosporinas de primeira geração utilizáveis pela via parenteral, que são cefalotina e cefazolina, né? E 3 que podem ser utilizados pela via oral. Cefalexina, que hoje é disponível no serviço público, Cefaclor e Cefadroxil. Bom, nós temos aqui uma síntese, não vamos tomar muito tempo de vocês, uma síntese da atuação, da meia-vida, etc., e das indicações dessa cefalosporina de primeira geração. Nós temos aqui as duas, cefalotina e cefazolina. E note uma coisa interessante, ambas utilizáveis pela via venosa. Cefalotina, meia-vida 6 horas. E aqui a posologia, 50 a 100 mg por quilo de peso dia. Já a cefazolina, meia-vida 8 horas, apresenta essa vantagem, né? Uma meia-vida maior, não precisa ser utilizado 4 doses nas 24 horas, só 3. Uma posologia menor e uma vantagem, um diferencial em termos de cefalosporina de primeira geração, que é a possibilidade de concentração biliar terapêutica. No entanto, um fato curioso que eu não sei explicar, ninguém me explicou, é que a cefalotina, ela emplacou, como se diz, numa linguagem assim, na gíria, emplacou, é a cefalosporina de primeira geração parenteral que é utilizável em detrimento da cefazolina. Não vejo, não tem explicação. Já a cefalosporina de primeira geração, utilizável pela via oral, nós temos a cefalexina, que é o carro de combate, né, nos nossos ambulatórios, para o tratamento de infecções estafilocócicas de pele, por exemplo. É utilizado pela via oral, atenção, para meia-vida, que é de 6 horas. Existe uma tendência errônea de se prescrever a cefalexina com intervalo de 8 horas. Isso não deve ser feito. A meia-vida é 6 horas e a posologia fica em torno de 30 a 50 mg por quilo de peso dia. Cefaclor. Essa é uma cefalosporina que alguns autores consideram de segunda geração por conta da ação sobre hemófilos influenza. É uma boa atividade. Inclusive hemófilos influenza B, que é um grande causador de otites, por exemplo. Alguns autores consideram na de segunda geração. Nós preferimos manter, por uma questão até de ser conservador, na primeira geração, obedecendo até a um critério, digamos assim, cronológico. Essa cefalosporina tem uma meia-vida de 12 horas, a dose preconizada é de 20 a 40 mg por quilo de peso dia, e salientamos, tem uma excelente ação sobre hemófilos, daí uma boa indicação em infecções de trato respiratório superior e otites. E, finalmente, cefadroxil, não apresenta nenhum destaque, salvo o fato de ter uma meia-vida maior do que a cefalexina, 12 horas. No adulto é usado 1 a 2 gramas dia, e na criança 25 a 50 mg por quilo de peso dia. Deixamos a primeira geração porque surgiu uma segunda, e atenção, essas cefalosporinas de segunda geração não foram consideradas de segunda só por conta do tempo de seu aparecimento, foi por conta de uma virtude que elas apresentaram. Mas antes, de qualquer maneira, eu gostaria de salientar a indicação da cefalexina e do cefaclor, são as duas assim mais importantes utilizadas pela via oral. A cefalexina, ela é apresentada em suspensão com 250 mg por 5 ml e comprimidos de 500 mg. E aqui as indicações principais, amidalites, otites, sinusites, infecções cutâneas por estreptococo, claro, se não tiver, por exemplo, amoxicilina, seria preferencial. Mas infecções por estafilococos, traqueobronquites e, atenção para essa indicação, infecção urinária e bacteriúria assintomática em gestantes. Bom, eu coloquei um destaque nisso aqui, porque na verdade não é uma grande arma, não é uma grande indicação. O melhor seria uma cefalosporina de segunda geração, ou quem sabe uma amoxicilina com clavulanato de potássio, mas nós sabemos que muitas vezes em ambulatórios do SUS, nós não dispomos de uma medicação mais sofisticada e o paciente nem sempre pode comprar, a família nem sempre pode comprar.
Daí, ser uma possibilidade. É melhor fazer isso do que fazer nada. Então, infecção urinária de gestante. E chamamos a atenção para o fato de que a bacteriúria assintomática, ela pode deixar de ser tratada, pode, não estou dizendo que deve, em qualquer paciente, menos na gestante. A bacteriúria assintomática, ela tem sido responsabilizada por parto prematuro e por aborto. Então, é obrigatório o seu tratamento e uma possibilidade de tratamento em ambulatório do SUS é exatamente a cefalexina. Cefaclor, nós temos aqui as apresentações, suspensão, faltou um S, a gente só nota na hora que está falando aqui para vocês. Revisa essa aula inúmeras vezes, mas não notei que faltou esse S, coloquem o S aqui. Então, suspensão com 250 mg por 5 ml, cápsulas de 500 mg e comprimido de 500 e 750 mg. Indicação especial, sinusite e otite. Uma boa ação, redundamos, sobre estafilococos e hemófilos influenza B. Chegamos agora às cefalosporinas de segunda geração. Então, nós temos aqui antibióticos com espectro semelhante aos de primeira, porém, com a melhor atividade sobre estáfilo, isso é importante, e alguns gram-negativos. E foi exatamente isso que fez com que elas fossem consideradas de segunda geração. Nós temos a primeira delas, cefuroxime. Eu coloquei aqui o nome comercial porque é a única apresentação no comércio, o Zinacef. É utilizado por via parenteral, por via venosa ou intramuscular. Tem uma característica interessante, boa distribuição nos tecidos e atenção. Isso aqui podia até ter sido destacado. Penetrabilidade no líquor. Então, essa modificação espectral e essa capacidade de penetrar no líquido cefalorraquidiano, colocaram essa cefalosporina na segunda geração. A dose, nós temos aqui 750 mg, 1,5 gramas a cada 8 horas. E lembrando que em meningite a dose tem que ser maior, porque é preciso, vamos usar a expressão, sobrar antibiótico no plasma, o nível plasmático tem que ser aumentado para que ele consiga atravessar a barreira, no caso a barreira hematolicórica. A outra cefalosporina importante da segunda geração é o Axetil, Axetil cefuroxime, comercializado com o nome de Zinat, utilizado pela via oral. As doses preconizadas, adulto, 250 mg a 500 mg a cada 12 horas, e crianças, 50 mg por quilograma de peso dia, lembrando que a meia-vida é 12 horas, e um destaque que nós colocamos aqui, boa, excelente infecção, excelente indicação para infecção urinária em gestante rica. Nós não temos a obrigação de saber o preço exato de cada produto que receitamos, mas temos que saber o preço aproximado. Uma caixa de Axetil cefuroxime para um tratamento de 7 dias custa em torno de R$200. Isso é inacessível para uma gestante pobre. Aqui nós temos uma situação curiosa, a da cefamicina. Note que nós colocamos aqui segunda geração entre aspas, porque, na verdade, ela apareceu no tempo da primeira geração ainda e foi, durante algum tempo, considerada de primeira geração. Depois foi promovida, né? Ora, por quê? Veja bem, é uma cefalosporina natural, não é semi-sintética, surgiu em 72 e com uma semelhança muito grande à cefalotina. No entanto, com espectro alargado para gram-negativos, e notem os gram-negativos, bacteroides frágiles, proteus vulgares, serrácea, morganela, providência e hemófilos. Isso aqui é como diz um colega nosso, e ele certamente vai dizer durante a sua aula, isso aqui é a galera do mal. São chamados germes problema. Então, eu estou salientando isso para convencê-los de que, na verdade, essa cefalosporina, ela cronologicamente, ela foi de primeira geração. No entanto, quando se observou o que ela podia fazer em termos de espectro antimicrobiano, ela foi promovida para a segunda. É usada pela via venosa, tem uma boa difusão em tecidos e líquidos, atravessa a membrana placentária do grupo B do FDA, não é teratogênica, agora uma restrição. Não atravessa a barreira meníngea. Isso me faz lembrar uma afirmação de um velho professor, que hoje dá nome ao nosso hospital de referência, o professor Elvio Alto, que ele dizia
não existe antibiótico bom ou ruim, existe antibiótico bem ou mal indicado. Então, nós teríamos aqui um antibiótico bom, entre parênteses, por conta da sua ação sobre o germe problema, porém, com uma limitação, não atravessa a barreira hematolicórica. É preciso saber disso antes de prescrever. Ainda sobre cefamicina, meia-vida de 6 horas, eliminação renal e, naturalmente, infecções graves. Não se pode gastar um antibiótico desse com bactérias que podem ser abordadas com antibióticos mais simples. Então, infecções graves por gram-negativos e anaeróbios, sobre tudo isso, bacteroides frágiles. Dose, 100 a 200 mg por quilo de peso dia. E aqui nós temos o nome comercial, não há nenhum conflito de interesse, eu não sou sócio de laboratório, faço isso apenas para orientá-los, Cefton. Chegamos agora à terceira geração. Qual a característica da terceira geração? Bom, então, porque a terceira é muito melhor do que segunda, do que primeira? Não, nem em todos os aspectos. A cefalosporina de terceira geração tem maior ação sobre gram-negativos, inclusive germe problema. No entanto, olha a limitação, menor ação sobre gram-positivos. Então, diante de um gram-positivo, é melhor utilizar uma cefalosporina de primeira do que uma de terceira. Além disso, elas têm uma característica importante, níveis biliares e licóricos terapêuticos e atenção para aquele problema. São cefalosporinas que podem levar à chamada indução enzimática. Isso não vai nos impedir de usar, mas nos aconselha a utilizar com cautela. Notem agora uma coisa interessante, a importância dessa bactéria chamada Pseudomonas aeruginosa. Ela é tão importante que ela conseguiu dividir a cefalosporina em terceira geração. Então, nós temos cefalosporina sem ação sobre Pseudomonas, nós temos 3 sem ação. Ceftriaxona, já foi comercializado com o nome de Rocefin, hoje usa-se o nome mesmo genérico, cefotaxime e cefodizime. São 3 cefalosporinas de terceira geração, com ação sobre germe problema, porém sem ação sobre Pseudomonas. E aqui nós temos as cefalosporinas de terceira geração com ação sobre Pseudomonas. Claro que elas ficam reservadas para essa situação. As demais situações poderão ser abordadas com as anteriores. Então, nós temos 3. Ceftazidima, com o nome de Fortais, nome comercial. Cefoperazona, que é o cefobide. E a ceftolozana, que é utilizada em associação com o inibidor de beta-lactamase chamado tazobactam, e recebeu o nome comercial estranho, né? Zerbaxa. Então, são essas 3 que têm ação sobre Pseudomonas. Vamos em frente. Primeiro, vamos ver as que não têm ação sobre Pseudomonas. A ceftriaxona, que é a mais utilizada. Indicações especiais, sífilis de gestantes alérgicas à penicilina. Então, nós temos aqui aquele esquema posológico que já foi citado, 1 grama dia durante 15 dias. Infecções urinárias, excelente indicação, dado a sua ação especial sobre gram-negativos, inclusive germe problemas. Doença meningocócica, seja meningococcemia ou meningite, porque tem uma boa ação. Tem meia-vida de 12 horas, isso a gente vai ver daqui a pouco. É mais confortável para se utilizar tanto para o paciente como para a enfermagem. E a mais recente indicação da ceftriaxona é o tratamento da gonorreia. Inclusive, queria aproveitar a ocasião para abordar aquela abordagem, desculpa a redundância, da descarga uretral, quando não se tem um diagnóstico correto, se se trata de gonorreia ou uretrite por clamídia, etc. Então, até pouco tempo atrás, preconizava essa abordagem das descargas uretrais com associação de azitromicina 1 grama, dose única, e ciprofloxacina 500 miligramas. Só que, de algum tempo para cá, se notou o seguinte, é que existe já talvez 60% de resistência a ciprofloxacina, e a recomendação foi substituí-la por ceftriaxona. Então, a abordagem da gonorreia hoje, ou melhor, da descarga uretral, quando não se tem certeza se é uretrite, clamídia ou gonococo, é a associação de ceftriaxona, 500 mg, dose única por via intramuscular, e azitromicina, 1 grama por via oral, evidentemente. Bom, a dose em geral da ceftriaxona, adulto, 1 a 2 gramas cada 12 ou 24 horas, e criança, 50 a 100 mg por quilo de peso dia.
Lembrando que, apesar da ceftriaxona ter uma meia-vida de 4 horas, a sua concentração inibitória mínima é excelente, ainda com 12 horas depois da aplicação e até 24 horas. Claro que numa infecção mais grave, nós vamos preferir o intervalo de 12 horas. Cefotaxime. Cefotaxime é uma cefalosporina que não tem muita utilização, mas de qualquer maneira está disponível, né? Nós temos aqui a posologia adulto, 1 a 4 gramas dia, 2 ou 3 aplicações, ou seja, a cada 12 ou a cada 8 horas, e criança 50 a 100 miligramas por quilo de peso dia. Cefodizime, essa é utilizada na dose de 20 a 40 miligramas por quilo de peso dia, e ela, pelo menos o laboratório que manipula, que fabrica, fala na possibilidade de um estímulo da atividade fagocitária por esse antibiótico. Então, seria interessante, se realmente isso acontecer, é interessante, que o antibiótico é bactericida e estimula a atividade fagocitária, ou seja, a produção de neutrófilos que vão naturalmente fagocitar a bactéria e auxiliar a resolução do processo. Na verdade, nós temos aqui 3 cefalosporinas de terceira geração sem ação sobre pseudomonas, e você pode escolher quaisquer delas. A mais utilizada é a ceftriaxona. Agora vamos para as cefalosporinas de terceira geração com ação sobre pseudomonas. A primeira foi a ceftazidima, que é comercializada com o nome de Fortais, usada na dose de 1 a 2 gramas a cada 8 ou 12 horas, e em crianças, nós temos a posologia de 60 a 100 miligramas por quilo de peso dia. Ela tem sido problema, é tão grande a questão da resistência enzimática, que ultimamente ela foi associada ao inibidor de beta-lactamase chamado Avibactam. Nos Estados Unidos ela é comercializada com o nome de Avicaz e aqui no Brasil Togena. Outra cefalosporina de terceira geração com ação sobre pseudomonas é a cefoperazona, comercializada com o nome de Cefobide. Tem eliminação biliar, no entanto, é preciso considerar, aí vejam bem, um beta-lactam que sair um pouco do padrão, porque normalmente eles não são tóxicos. Tem-se observado possibilidade de hipoprotrombinemia com uso de cefoperazona, consequentemente possibilidade de hemorragias. Não é que aconteça sempre, mas é aconselhável, durante a utilização de cefoperazona, pensar na possibilidade desse efeito indesejável. E outro efeito que pode acontecer é o efeito antabuse, se o paciente usar cefoperazona simultaneamente com álcool. Nós vimos na nossa aula anterior a possibilidade desse mesmo efeito com metronidazol e álcool. Esse efeito chamado antabuse vem de uma droga que foi durante algum tempo utilizada para o tratamento de alcoolismo. Era colocada, o monossulfiram, era colocado, sem que o alcoólatra soubesse, era colocado na sua alimentação, geralmente por alguém da família. E havendo um acúmulo do monossulfiram, e chegava uma hora que a ingestão de álcool combinava com o monossulfiram, formando aldeído acético, e o paciente sentia um mal-estar muito grande, vasodilatação, hipotensão, vermelhidão, e pensava que ia morrer, e deixava a bebida provisoriamente. Um belo dia, quando já estava esquecido daquele problema, voltava, porque nós sabemos que alcoolismo é um problema muito sério e difícil de ser contornado, difícil de ser resolvido. Então, vejam bem, metronidazol e cefoperazona, quando utilizados simultaneamente com álcool, pode levar a esse efeito antabuse, que é indesejável, ninguém quer isso para o seu paciente. Vamos agora para a quarta geração. O que é ser uma cefalosporina de quarta geração? É agir sobre gram-negativos, inclusive pseudomonas, porém, voltar aos gram-positivos. Então, voltar a agir sobre os gram-positivos, inclusive o estafilococo. Então, notem, primeira geração, ação sobre gram-positivos. Segunda geração, ação sobre gram-positivos e alguns gram-negativos. Terceira geração, ação sobre gram-negativos, porém, inação sobre gram-positivos. Aqui nós temos uma cefalosporina que é uma espécie, digamos assim, de reunião da terceira e da primeira, ou da terceira e da segunda. E outra vantagem, outra coisa importante, indução enzimática quase nula. Então leva uma vantagem muito grande sobre as de terceira geração. A primeira delas, a cefpiroma, comercializada como Cefron,
é utilizado por via intravenosa ou intramuscular, que nós temos as doses, adulto 1 a 2 gramas a cada 8 ou 12 horas, criança 50 miligramas por quilo de peso dia. Cefpima, 3 nomes comerciais, Maxcef, Unifepim e Cefepima. Mesma coisa, utilizado por via intravenosa ou intramuscular, adulta a mesma dose da anterior e criança uma certa variação posológica, 30 a 50 miligramas por peso dia. Lembrando o seguinte, essas cefalosporinas são de alto custo, então tem indicações precisas, vocês estão vendo aqui em cima, não são usadas em quaisquer situações que pode ser resolvida por outro antibiótico ou por uma geração anterior. E chegamos à 5ª geração. Não sei onde vai parar isso, mas é a família que mais cresce. Nós temos aqui o ceftobiprole, que não está ainda comercializado no Brasil, que tem uma intensa ação sobre estafilococcus, é muito importante, inclusive resistentes à oxacilina e à vancomicina. Além disso, tem uma excelente ação sobre bactérias gram-negativas, inclusive enterobactérias. Nós temos aqui a posologia preconizada, 500 a 750 miligramas de 12 em 12 horas, com uma infusão lenta, ela não pode ser infundida de uma só vez, infusão durante 1 hora. Ainda de 5ª geração, nós temos a ceftarolina, com um espectro interessante, uma ação sobre gram-positivos, inclusive Staphylococcus aureus, resistentes à oxacilina. Também ação sobre Streptococcus pyogenes, que nós dispensamos, porque de qualquer maneira não seria viável, não seria, digamos assim, até do ponto de vista econômico, utilizar uma cefalosporina de 5ª geração, uma infecção por Streptococcus pyogenes, que pode ser resolvido, por exemplo, com a sulfitrimethoprim, por penicilina, até por tetraciclina. Mas encontramos aqui uma indicação interessante, Streptococcus agalactiae, que compõe o grupo B da classificação dos Streptococcus da doutora Rebecca Lancefield. E o Streptococcus agalactiae, ele tem sido ultimamente responsabilizado por sepsis em recém-nascido, naturalmente por contaminação do ambiente fecal, já que essa bactéria é encontrada compondo até a biota da cavidade vaginal. E, finalmente, uma boa indicação, porque o Streptococcus pneumoniae, ou pneumococcus, ele está botando as manguinhas de fora. Ele começou a apresentar resistência à penicilina G e hoje está apresentando resistência a penicilinas semissintéticas. Então, a ceftarolina seria uma opção para o tratamento das pneumonias pneumocócicas. Além disso, tem uma ação também sobre gram-negativos, e note, aqui nós temos Escherichia coli, estamos falando, não é do coli, compõe a biota intestinal, mas do coli patogênico, Klebsiella pneumoniae, que é uma bactéria importante, Klebsiella oxpoca, que já não é tão importante quanto a pneumonia, Morganella morgana, Acinetobacter baumannii, que tem sido responsabilizado frequentemente por infecções hospitalares, a Stenotrophomonas maltophilia, que era antiga Pseudomonas maltophilia, foi reclassificada. Agora, a ceftarolina tem uma limitação, não age muito bem sobre anaeróbios, nós temos aqui a sua posologia, 600 miligramas cada 12 horas, e é comercializado com o nome de Zinforo. Com isso, nós chegamos ao fim da abordagem das cefalosporinas e vamos agora para as carbapenemas. Bom, continuando o enfoque dos beta-lactâmicos, nós vamos abordar agora as carbapenemas. Esse grupo de antibióticos surgiu em 1976 pela via natural. A primeira carbapenema recebeu o nome de tianamicina e foi obtida a partir de cultura de bactérias. E se observou que era um antibiótico extremamente promissor, até porque o anel carbapenema ele aumenta a potência antibiótica e expandindo o espectro antimicrobiano do antibiótico, ao passo que uma cadeia lateral hidroxietila confere resistência às beta-lactamases. Porém, logo depois da obtenção pela via natural, uma desilusão. A tianamicina era quimicamente instável, era impossível mantê-la estável e íntegra. A promessa foi tão boa que os pesquisadores tentaram, nós estamos vendo aqui, antes de passar adiante, a estrutura, uma comparação, por exemplo, da estrutura da penicilina, nós temos aqui esse átomo de enxofre, e o anel de tiazolidina, e aqui o anel carbapenêmico.
Cadê? Aqui nós temos o anel beta-lactâmico que caracteriza todos os beta-lactâmicos. Não há diferença, a diferença está aqui. Muito bem, mas a promessa era tão boa que os pesquisadores terminaram sintetizando um antibiótico semelhante à primeira, a tianamicina, e esse antibiótico recebeu o nome de imipenem. Bom, primeira característica, ótimo, era estável, porém, um problema, era inativado por uma enzima renal chamada de hidropeptidase 1. Então, ele só era antibiótico até chegar no rim. Bom, mas ele era tão bom que podia-se aceitar essa possibilidade. Eu tenho um antibiótico que só é antibiótico até chegar no rim, porque lá ele é inativado por uma enzima renal que é da hidropeptidase 1. Só que havia um problema. Essa inativação levava à formação de metabólitos nefrotóxicos, então era inaceitável. Mas vejam bem, repito que a promessa era tão boa que os pesquisadores encontraram uma substância inibidora da hidropeptidase 1, que é a cilastatina. Então, imipenem, primeiro carbapenêmico, ele só pode ser usado conjugadamente com cilastatina. Ele já vem assim, de fábrica, digamos. Então, nós utilizamos imipenem cilastatina. Cilastatina tem apenas, se é que a gente pode chamar apenas, a função de inibir a de hidropeptidase, impedir que esse antibiótico seja inativado a nível renal, com formação de metabólitos nefrotóxicos. Muito bem. Imipenem-cilastatina, talvez, o laboratório que o fabricou, em homenagem ao primeiro carbapenêmico que chamava tianamicina, ela foi batizada com o nome de Tianam. Esse é um nome comercial, tem outros. O espectro é amplo, inclui cocos gram-positivos, inclusive estafilococcus. Quem agir sobre coco gram-positivo e não agir sobre estafilococcus, não está fazendo nada. Mas atua também sobre cocos gram-negativos. Com relação aos bacilos, tanto os gram-positivos, aeróbios e anaeróbios, e aqui nós vemos que isso aqui é importante, como atua também sobre bacilos gram-negativos, e aqui foi dado o destaque. Pseudomonas, proteus, providência, morganela e etc. Então, vejam bem, nós temos aqui um antibiótico que atua sobre gram-negativo chamado problema, germes problema. E, finalmente, uma boa ação sobre anaeróbios. O mecanismo de ação é o mesmo de todo o beta-lactâmico. Imipenem age sobre a síntese da parede celular da bactéria, uma estrutura inexistente na célula humana, e volta a salientar, só age, já estou sendo repetitivo, só age durante a fase de multiplicação da bactéria. Consequentemente, é antagonizado pelos antibióticos bacterostáticos. Vamos ver agora a farmacocinética desse antibiótico. Ele pode ser utilizado por via intramuscular ou venosa. Normalmente, um antibiótico desse nunca é utilizado em ambulatório, se dá preferência à via venosa. Meia vida, 1 hora, ou seja, 1 hora após a aplicação, o nível plasmático cai para metade. No entanto, a concentração inibitória mínima é de 4 a 6 horas. E como se não bastasse isso, a alta concentração na parede celular configura o chamado efeito pós-antibiótico. Então, imaginemos que por um descuido, talvez, a dose que teria que ser repetida às 6 horas depois da primeira não foi repetida, mas nós temos aqui uma vantagem de 2 a 4 horas com efeito pós-antibiótico. É melhor não abusar desse efeito pós-antibiótico, mas se acontecer uma falha no esquema terapêutico, nós podemos contar com essa vantagem aqui. A difusão é muito boa do imipenem em pulmões, pele, músculos, bile e aquele comportamento inteligente, de um modo geral, dos beta-lactâmicos. Só penetrar as meninges se houver lesão. Então, o indivíduo que não tem meningite, ele não terá o antibiótico no líquor. Eliminação renal, e aqui nós temos por o mecanismo duplo, filtração glomerular e secreção tubular em atividade, porque como só vai acontecer com os beta-lactâmicos, eles não são metabolizados. Efeitos indesejáveis. Existe aquele célebre ditado que não existe jantar gratuito, né? Então, alguma coisa tem que ser pago. Há a possibilidade de náuseas, vômitos quando a infusão é rápida. Alergia é pouco frequente sem gravidade. Não há registro de choque anafilático, por exemplo, com imipenem. Agora, pode ocorrer, muito raramente,
Então, é preciso vigiar a crase sanguínea, porque pode ocorrer leucopenia e plaquetopenia. Isso aqui é meramente uma advertência. Usou um carbapenêmico tipo imipenem-cilastatina, procurar de vez em quando ver como é que está a crase sanguínea, porque pode aparecer, raramente, leucopenia e plaquetopenia. E, finalmente, nós temos a questão da indução enzimática. Ele induz a bactéria a produzir cefalosporinase. Então, vejam bem, um efeito reverso, vai lá para trás, desreprime geneticamente a bactéria produz uma enzima, uma beta-lactamase, que não vai afetar o antibiótico, vai afetar uma cefalosporina, porque se trata de uma cefalosporinase. Bom, indicações. É de alto custo e, considerando a sua potência e também a probabilidade de indução enzimática, então nós temos que considerar as vantagens e, digamos, o bônus e os ônus. Então nós temos aqui o bônus, potência, e os ônus, alto custo, indução enzimática. Então só está indicado em infecções graves por bactérias multiresistentes. As doses, 500 mg de 6 em 6 horas, por via venosa, uma infusão lenta, senão o paciente pode ter náuseas e vômitos. E aqui nós temos crianças, 50 mg por quilograma de peso dia. Os nomes comerciais, Tienan, Tiepen. Mas a roda não para. Logo depois de imipenem, foi sintetizado o meropenem, que apresenta, considerado uma carbapenem de segunda geração, porque apresenta essa grande vantagem, não é inativada pela dihidropeptidase 1, então dispensa o uso da cilastatina. Imipenem, cilastatina, meropenem, vai só. Espectro idêntico ao do imipenem. Então, nós temos a justificativa, está aqui. Né? Ação mais intensa sobre gram-negativos e anaeróbios, mais uma vantagem, mais uma, digamos assim, característica que o leva para uma segunda geração. E a farmacocinética, nós temos difusão e eliminação iguais às do imipenem, meia-vida, 1 hora. Agora, notem que a concentração inibitória mínima cresceu, enquanto do imipenem nós temos uma concentração inibitória mínima de 4 a 6 horas, aqui nós temos uma concentração inibitória mínima de 8 horas. Então, tem algumas vantagens. Doses. Adultos, 1 grama a cada 8 horas, IV lento. Crianças, 10 a 20 mg por quilo de peso dia a cada 8 horas. Os efeitos adversos, os mesmos de imipenem, indução enzimática e, atenção, resistência cruzada com imipenem. Então, se uma bactéria é resistente ao imipenem, não adianta usar meropenem e vice-versa. Chegamos agora ao terceiro carbapenêmico, que é o ertapenem, comercializado com o nome de Invans. Não é inativado pela dihidropeptidase, então não precisa do adjuvante da cilastatina, isso não é novidade, o meropenem já inaugurou esse aspecto, e é estável ante as beta-lactamases. Então, tem uma boa indicação nas infecções por bactérias produtoras dessa enzima. Agora, atenção para isso aqui, alta taxa de ligação proteica. 95%, absurdamente ligada às proteínas do plasma. Então, é preciso que vocês entendam, que nós entendamos, que um antibiótico de alta taxa de ligação proteica, ele vai ter meia-vida prolongada, porque ele vai ser eliminado pelo rim, e o rim não é louco de eliminar a proteína. Então, se esse antibiótico chega lá ligado à proteína, o rim vai dizer, olha, vai deixar a sua proteína disponível lá na corrente circulatória e volte, livre para ser eliminado. Então, meia-vida prolongada, bom, muito bom, ótimo. No entanto, dificuldade de atravessar a barreira, porque a proteína que está ligada ao antibiótico é um entrave para a penetração de barreiras, ela não permite. O peso molecular desse descomposto vai ficar muito grande. E, finalmente, níveis amnióticos e fetais precários, pelo mesmo motivo. Então, se quer tratar uma gestante com antibiótico, um carbapenêmico, esse não está indicado. Uma meningite, idem. Uma infecção gravíssima, em que a vida do paciente depende daquela dose que vai ser usada daqui a pouco, também não há indicação para o ertapenem. Isso não deve ser considerado defeito, deve ser considerado característica.
porque ele tem outras vantagens que as carbapenemas anteriores não apresentam. Então, nós temos aqui as indicações: espectro antimicrobiano amplo. Agora, repare só: indicações: infecções complicadas intraabdominais, de pele, urinárias, né? São situações que permitem o fôlego, permite um tempo para que esse antibiótico possa se difundir e atuar. Infecções pélvicas agudas e pneumonias comunitárias, aquelas provocadas em 75% das vezes pelo Streptococcus pneumoniae. Os efeitos adversos e colaterais, que é preciso distinguir. Uma droga pode ter um efeito colateral que não seja adverso. Por exemplo, fenotiazina, o Fenergan, que é um antihistamínico, mas é usado também em psiquiatria, ele provoca sonolência. Isso é um efeito colateral, e é por isso mesmo que ele é usado em psiquiatria, uma das razões, não é só por isso. O efeito adverso é um efeito indesejável. Então, nós temos aqui, como efeitos adversos, náuseas, vômito, diarreia, cefaleia, erupção cutânea, possibilidade de erupção cutânea de natureza alérgica, e aqui nós vemos uma possibilidade de alergia cruzada com penicilinas e cefalosporinas, o que não acontece com os carbapenêmicos anteriores. Limitações. Uso na gestação se houver absoluta indicação, ou seja, se os benefícios superarem muitos riscos, porque não há experiência com esse carbapenêmico, é de concentração muito lenta e, ademais, ele não atravessa bem a barreira, a membrana placentária. E há que se considerar que ele é eliminado parcialmente pelo leite materno, sem grandes consequências, mas deve-se pensar nessa possibilidade de eliminação. Doses: adulto 1 grama a dia, aplicação única. É um antibiótico que tem uma meia-vida muito longa. Crianças, 15 miligramas por quilo de peso dia em 2 tomadas. E aqui a apresentação: frasco ampola de 1 grama, para ser usado por via intramuscular ou via venosa. Um outro carbapenêmico é o doripenem, que é comercializado com o nome de Doriprex. Tem um espectro de ação semelhante aos dos anteriores e uma potência idêntica contra gram-positivos e gram-negativos. Então, entende-se que o doripenem não trouxe nenhuma novidade ao grupo. Resistência às carbapenêmias. Atenção, essa resistência é mediada por plasmídio. E isso, toda vez que nós pensamos nisso aqui, se me permite a expressão, de arrepiar. Porque a resistência mediada por plasmídio, ela é transmissível. Nós vimos isso na nossa aula anterior. Plasmídio de uma bactéria toca o plasmídio de outra bactéria e transmite o código de resistência que ela já elaborou. E é preciso considerar que as carbapenemas apresentam a Klebsiella pneumoniae, é uma bactéria que inovou na medida em que conseguiu elaborar uma enzima que afeta particularmente as carbapenemas. Daí ela ser chamada de Klebsiella pneumoniae carbapenemase, o KPC, a célebre KPC responsável pelas infecções hospitalares em pacientes frágeis, que usam catéteres, imunodeprimidos, etc. E temos finalmente uma carbapenema que é só uma curiosidade, porque ela não existe no Brasil e suponho que ela nunca vai chegar. É o tibipenem piroxil. É um carbapenêmico utilizado pela via oral, indicado no Japão para o tratamento de otite média e pneumonia. É só uma curiosidade, porque um grupo desse de antibiótico extremamente potente para infecções graves, os derivados que chegam por via oral, geralmente eles não são bem aceitos. É preferível utilizar qualquer componente do grupo pela via parenteral, porque normalmente são utilizados em situações de gravidade. Chegamos agora às penemas, um subgrupo das carbapenemas. Aqui nós temos um novo grupo derivado das carbapenemas, e notem bem, novamente uma substituição. Nós vimos agora há pouco que nas carbapenemas o átomo de enxofre é substituído pelo átomo de carbono. Aqui aconteceu o fenômeno inverso. As penemas, houve a substituição do carbono por enxofre. Então, volta para o enxofre, que é característico do anel de tiazolidina das penicilinas.
Isso é detalhe químico, nós estamos falando até sem dominar muito o assunto, dominar apenas superficialmente. Mas as penemas, que ainda não estão sendo utilizadas no Brasil, elas oferecem assim um panorama muito interessante para a odontologia. Ele é comercializado com o nome de faropenem, existe uma única penema na Índia e na China. Isso é uma curiosidade, utilizado pela via oral, intensa atividade contra anaeróbios, inclusive uma boa indicação em infecções por bactérias periodontais e da biota oral. E nós temos aqui uma série de bactérias que podem ser listadas. Isso interessa mais ao pessoal da odontologia do que nós médicos, lembrando que os odontólogos também são prescritores de antibióticos. Aliás, as duas categorias no Brasil autorizadas a prescrever antibióticos, médicos e odontólogos. Bom, a única penema comercializada, que é justamente o feropenem, é o nome de substância, é o solupenem, utilizado pela via oral e parenteral, tem amplo espectro, aqui já é outra penema, com ação sobre enterococcus, pseudomonas aeruginosa e streptofomonas maltophilia. Ou melhor, a Stenotrophomonas maltophilia, a antiga pseudomonas maltophilia, é insensível. Com isso, nós encerramos o estudo das carbapenemas e passamos agora aos monobactâmicos. Bom, os monobactâmicos constituem uma verdadeira subversão no universo dos antibióticos beta-lactâmicos. Eu explico. Até então, nós estamos habituados a lidar com antibióticos beta-lactâmicos com estrutura dupla. Um anel, por exemplo, de tiazolidina, anel beta-lactâmico nas penicilinas, anel carbapenema, anel beta-lactâmico. E assim vai. Os monobactâmicos, eles têm uma estrutura monocíclica. Eles têm apenas um anel beta-lactâmico e uma cadeia lateral. Foi por isso que eu falei subversão. Eles são estruturalmente diferentes. Eles foram produzidos inicialmente por bactérias e logo em seguida foram sintetizados, né? Então nós temos aqui uma estrutura do monobactâmico, que é curioso. Só o anel beta-lactâmico e naturalmente a cadeia lateral. Sem cadeia lateral não existe antibiótico. Nenhum beta-lactâmico existe sem a cadeia lateral. Mas isso, afora a curiosidade, e eu realmente fiquei muito curioso quando esse antibiótico apareceu, nós temos que pensar agora em coisas práticas. Por exemplo, o espectro. Os monobactâmicos, aliás, atualmente só existe um em uso. Age apenas sobre gram-negativos, inclusive produtores de beta-lactamase, sejam cromossômicas ou plasmidiais. Então, atenção, uma intensa ação sobre gram-negativos, inclusive produtores de beta-lactamase das duas versões, beta-lactamase cromossômicas e plasmidiase. Repetir para deixar a coisa bem patente. Agora, não agem sobre gram-negativos pelo motivo simples de que os monobactâmicos não têm afinidade com as PBPs da parede dos gram-positivos. Vocês estão lembrando, nós estamos lembrados de que o beta-lactâmico, para atuar, ele tem que se ligar àquela PBP, que é a Penicillin Binding Protein. Então, os monobactâmicos não agem sobre gram-positivos porque não têm afinidade com as PBPs da parede celular dos gram-positivos. Bom, usado pela via intramuscular venosa, meia-vida 2 horas, porém uma concentração inibitória mínima de 8 a 12 horas. Com relação à farmacocinética, atravessa bem o líquido, concentra-se bem no líquido amniótico e no concepto, é bom que ele faça isso porque tem uma boa indicação, atravessa as meninges e faz isso melhor se elas estiverem lesadas e, atenção, apresenta uma boa difusão no espaço extracelular. Isso aqui faz com que ele tenha uma indicação especial no tratamento de infecções de recém-nascidos e lactentes, porque esse espaço extracelular representa 40% do peso do recém-nascido e do lactente. Eu queria aproveitar a ocasião para rememorar um fato que aconteceu há muitos anos, logo que o aminoglicosídeo, no caso, a gentamicina, foi lançada. Gentamicina foi uma aminoglicosídeo revolucionária, vocês verão isso numa próxima ocasião.
E a posologia de um aminoglicosídeo é uma posologia, nós dizíamos na nossa conversa anterior, como é um antibiótico potencialmente neurotóxico e nefrotóxico, a posologia tem que ser amarrada. Amarrada entre aspas, ou seja, não pode se ultrapassar aquela posologia preconizada. Pois bem, gentamicina, desde que foi lançada, foi preconizada a posologia de 3 a 5 miligramas por quilograma de peso dia, e continua sendo assim. Não pode passar disso. 3 a 5 miligramas por quilograma de peso dia. No entanto, em infecções, naquela ocasião, infecções de recém-nascidos e lactentes, o laboratório propôs que se fizesse uma posologia maior, uma dose maior, 5 a 7 miligramas por quilo de peso dia. Eu me lembro que eu interroguei inclusive por escrito, querendo saber qual era o motivo dessa dose aumentada, e recebi uma resposta de que esse aumento de dose era porque o recém-nascido tolerava mais a gentamicina, o que não é verdade. O problema não é esse. O problema é que a gentamicina tem uma dificuldade, como os demais antibióticos, em se concentrar no espaço extracelular, que representa 40% do peso do recém-nascido. Então, os monobactâmicos, se para outra coisa não servissem, vamos dizer assim, serviria para isso aqui. Tanto que ele foi lançado como um antibiótico especial, uma indicação especial para recém-nascidos lactentes, podendo naturalmente ser indicado em qualquer idade. Visto isso, nós passamos agora à farmacocinética, a eliminação renal em atividade e uma eliminação biliar discreta, biliar fecal discreta. As indicações estritamente em infecções por gram-negativos multiresistentes. Não há indicação em outra situação. E aqui nós temos a posologia, adultos em geral, 1 grama a cada 8 ou 12 horas. Em infecção do trato urinário, note bem, nós tivemos aqui uma redução. Nós dizíamos agora há pouco que numa meningite tem que haver um aumento, vocês estão vendo aqui. Mas numa infecção do trato urinário, como o antibiótico vai ficar restrito àquela área, então ele pode-se diminuir a dose, é melhor. Então, 500 miligramas a cada 12 horas. Em infecções graves, 2 gramas a cada 6 ou 8. Aliás, esse comportamento posológico não é só com o monobactâmico. No caso, os aminoglicosídeos, também o comportamento é o mesmo. Infecção do trato urinário, como o antibiótico vai ficar naquele ambiente fechado, redução de dose. Então, infecções graves, 2 gramas a cada 6 ou 8 horas. E meningites, aí sim, o antibiótico tem que atravessar a barreira, então 2 gramas a cada 6 horas. Crianças, 30 a 50 miligramas por quilograma de peso a cada 6 ou a cada 8 horas. Os efeitos indesejáveis, flebite, erupção maculopapular, diarreia, náuseas, vômito, nada muito grave. Flebite é só trocar de veia ou colocar um equipo que não provoque irritação. Não há sensibilidade cruzada com penicilinas e cefalosporinas, e aqui nós temos os nomes comerciais. Azactam, Uni-Astreonam e Astreonam. Com isso nós terminamos a nossa apresentação de hoje e voltamos na próxima oportunidade. Muito obrigado, uma boa noite. Olá! A pandemia do Covid-19 trouxe uma nova realidade para toda a classe médica. O atendimento através de teleconsulta e telediagnóstico, que fazem parte da telemedicina. Nesse contexto, é possível que você tenha que atender alguns casos que não sejam da sua especialidade, e ainda você vai contar apenas com a propedêutica não presencial. Algumas dúvidas e dificuldades podem surgir. Pensando nisso, a AFIA criou um curso chamado Curso de Atualização Terapêutica na Era da Telemedicina. Utilizando nossos médicos especialistas que têm uma ampla atuação na prática de clínicas e hospitais, foram selecionados apenas temas de alta prevalência do nosso dia a dia assistencial. Como fazer alguns diagnósticos usando então a propedêutica não presencial? Como traçar um plano terapêutico?
E às vezes, o questionamento mais importante: até onde dá para ir com a telemedicina e quando eu preciso orientar o paciente, aquela consulta ser convertida para um atendimento presencial, ou ainda encaminhá-lo ao departamento de urgência e emergência. Tudo isso vai ser revisto num formato curto, rápido, para que você possa inclusive assistir entre plantões e entre as consultas. Pode ser com dipridamol, associado a teste ergométrico, mas aqui nessa aula pílula eu dei aqui alguns exemplos de exames que a gente poderia solicitar para esse paciente com DAC. Eu sou Lícia de Oliveira, psiquiatra, e esse podcast é sobre plano terapêutico para quadros leves de depressão e ansiedade. A AFIA sempre está ao seu lado no desenvolvimento pessoal e profissional. Um grande abraço, ótimo curso!